O episódio de hoje da série Brasil em Constituição vai mostrar que a Carta de 88 foi pioneira na proteção ao meio ambiente. Se hoje eu tenho uma preocupação maior com o meu meio ambiente, com o meu entorno, com a minha sociedade, com as próximas gerações que estão vindo, com certeza foi graças a esse direito garantido em Constituição. Posso dizer que eu sou fruto de uma gestão democrática e participativa do Brasil e a minha vida profissional, tudo que hoje em dia eu conquistei e continuo conquistando, é fruto dessa democracia, é fruto da Constituição. Então, acho que isso teve impacto importante na minha vida e eu acho que de todas as pessoas que tiveram acesso a esse direito e fez uma mudança tremenda assim na nossa comunidade, no nosso estado, no nosso país. Bruna e Leonela são amigas de infância. Cresceram juntas em Manaus, nesse bairro chamado Educandos. Aqui, a Avenida Rio Negro é mais que nome de rua, é uma realidade flutuante. Um lugar de contrastes. A cidade que avança sobre o rio, retira dele o próprio sustento. Brincadeira de hoje, equilíbrio na ponte. Para quem nasce em Palafita, a primeira diversão já se confunde com a luta pela vida. No coração do bairro, uma pracinha como outra qualquer. A diferença é o tamanho da sombra. Manaus é uma metrópole diferente. Além de arranha-céus, a cidade tem uma árvore que segura o céu. É a sumaúma. Muitos povos da floresta acreditam que essa copa alta e aberta tem o poder de sustentar o firmamento. Na beira do Rio Negro, a cidade grande e a selva imensa se encontram. Onde uma termina e onde a outra começa. A árvore ajuda a confundir essa fronteira. Se na mata ela já se destaca, na pracinha, à beira do asfalto, chama a atenção ainda mais. Aqui, a sumaúma é sentinela de dois mundos. E a simples existência dessa planta já nos ensina muito. Cuidar das nossas ruas, das nossas praças, também é cuidar da natureza. É a lição de quem é gigante entre as gigantes, rainha da Amazônia, uma escada até o céu. Manaus, em geral, é assim, né? Nós temos a floresta intacta, que nós temos comunidades indígenas que são protegidas e temos os problemas sociais de grandes metrópoles. Pensar e agir. Ali mesmo, espalhando o que ela e toda a turma tinham aprendido na escola pelas ruas e palafitas do bairro. A poluição diminuiu 30% depois que os protetores da vida passaram por aqui. São 4.000 estudantes e uma missão: conscientizar ribeirinhos e pescadores a manter a água limpa. Cada cidadão tem que ter essa consciência. A campanha de preservação dos mananciais de água doce do Brasil. Essa menina que falou aí é inteligente, né? É, bastante. Essa menina, ela estava bem interessada na melhoria da sua comunidade também e eu estava num processo de formação muito bonito com os meus colegas, eu tenho muito orgulho da nossa história. Nós não aprendemos só a conservar o meio ambiente, mas nós também aprendemos noções de ética, cidadania, direitos constitucionais, defender o que a gente pensa de forma simples e respeitosa. Então, nós sabíamos que muitos moradores não tinham acesso à informação que nós tínhamos. Lembra disso? Lembro. Era uma das coisas que a gente mais fazia. E deu resultado, Leonela? Sim. Cada um que passou pelo projeto foi passando para a sua família, né? Eu levei para dentro da minha casa, para meus pais, para meus irmãos. E hoje passo para minha filha. E a mesma coisa aconteceu com os meus colegas, né? Eles passam essa consciência para os seus familiares e para as gerações que vieram também, né? E a partir do momento que a gente começou a refletir
que o meio ambiente é tudo que estava ao nosso redor, tudo tomou um significado diferente para nós. No Brasil, é possível vermos a natureza selvagem e a paisagem urbana lado a lado, misturadas no mesmo horizonte. Nesse cenário, o debate sobre o meio ambiente ganha ainda mais força. A Constituição de 88 pode ser chamada de Constituição Ecológica. E diz claramente que não é possível desenvolvimento econômico sem proteção do meio ambiente. É importante que o texto constitucional traga instrumentos que vão viabilizar aquilo que está dito lá, às vezes de uma forma poética e aparentemente utópica. É um dos textos constitucionais mais belos, mas ao mesmo tempo poderosos do mundo. A nossa Constituição foi pioneira. Agora a Constituinte vota um capítulo inédito nas cartas brasileiras. O texto sobre o meio ambiente. É a consciência ecológica que surge no Brasil. É consagrador o testemunho da ONU de que nenhuma outra carta do mundo tenha dedicado mais espaço ao meio ambiente do que a que vamos promulgar. A novidade foi aprovada e o artigo 225 diz assim: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Quem ajudou a escolher essas palavras foi o advogado e ambientalista Fábio Feldman, um dos mais jovens deputados da Assembleia Constituinte. No texto definitivo da Constituição, você reconhece alguns artigos, especialmente no capítulo do meio ambiente, que saíram ali da sua máquina de escrever? No parlamento não existe autoria. Como eu era o único parlamentar ligado ao meio ambiente, quer dizer, eu tive uma participação grande e estava acompanhando o que o mundo discutia na área de meio ambiente. O grito de alerta do Pantanal. Na época, os constituintes foram ver de perto os desafios ambientais da região. Pura natureza. Este patrimônio natural está sendo depredado pela mineração e pelos coreiros, que matam os jacarés. Em discussão, as garantias que a nova Constituição trará para proteger o Pantanal. Esse caso do Pantanal, ele é interessante, porque é uma área de uma riqueza impressionante, não é? Nós conseguimos proteger alguns biomas importantes, mas nós, naquela época, não conseguimos, Pedro, colocar, por exemplo, a Caatinga e o Cerrado. Então, você veja que na questão da Amazônia, o texto constitucional, ele é necessário, mas ele não foi suficiente para conter o desmatamento. Mas eu quero dizer que é o primeiro passo para a gente caminhar na direção correta. Se nós não tivéssemos a Constituição de 88, quantas árvores o Brasil teria a menos hoje? Eu diria para você que é incalculável. Talvez o exemplo que eu conheço melhor é da Mata Atlântica. Hoje todo mundo reconhece e sabe que é Mata Atlântica. Até 88 isso não acontecia. Se falava de ecologia, de ecologismo, de ecochatos, não falava nem de desenvolvimento sustentável, nem de ambientalismo. Esses são os termos que vêm depois. Eu gosto do exemplo da palavra biodiversidade, porque todo mundo fala em biodiversidade. Também é uma palavra que não existia. Então, a Constituição veio num período positivo, num período em que esses temas estavam sendo colocados para a sociedade e a sociedade brasileira, e acho que eles ajudaram. Quer dizer, ainda que falte regulamentação, eu diria que se não for a Constituinte, eu acho que o Brasil estaria muito mais pobre do ponto de vista ambiental do que hoje, com todas as nossas dificuldades. À medida que cresce a sua consciência ecológica, muda o seu olhar, a maneira de você comer, a maneira de você se deslocar, a maneira de você lidar com a natureza e também com o outro. A nossa Constituição era muito moderna em 1988. E as demandas que vão surgindo, né? Que são questões ainda muito novas, né? Porque o meio ambiente hoje é uma cadeira das faculdades
numa matéria especializada, não é curricular. Então, antigamente não se estudava o meio ambiente. Hoje nós temos uma infinidade de cursos universitários, de doutorados, de especializações, de convênios com universidades estrangeiras. Então você criou uma massa crítica, um conhecimento científico, tecnológico extraordinário. E sempre a Constituição como norte. No artigo 225, uma parte foi especialmente escrita para garantir o acesso de todos os brasileiros a esse mundo de descobertas e ensinamentos. O inciso 6 diz assim: para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Leonela e Bruna fazem parte da primeira geração que aproveitou esse direito garantido pela Constituição. Graças à Constituição que eu recebi essa educação ambiental. Foi graças a esses direitos garantidos em Constituição, porque foi a partir disso que a gente teve acesso a esse olhar mais crítico, a esse olhar mais preocupado, a esse olhar mais consciente. A consciência dessas moradoras do bairro Educandos brotou ali na esquina, brotou na escola, nas aulas de educação ambiental. E elas foram longe. As crianças, em vez de brinquedos e parques, eles foram conhecer o Senado Federal. Em 1999, mais de 100 alunos de escolas públicas, representantes de todos os biomas brasileiros, foram até Brasília para escrever um capítulo importante dessa história. Um resumo de tudo que essas crianças disseram vai virar uma carta, que será entregue ao presidente Fernando Henrique nesta quarta-feira, no Palácio da Alvorada, com mais festa, solenidade. A carta que nós entregamos diz sim à cidadania, à educação, à informação e à conscientização. E para a agressão do meio ambiente, todos nós dizemos um não. Lembra dessa viagem, Leonela? Lembro. Inclusive, esse menino, não lembro o nome dele, mas lembro, ele falou que nós éramos uma sementinha, que daqui a pouco seríamos árvores. Ele falou isso nessa assembleia, né? Até me emociono. Hoje vocês são árvore, né? Hoje somos árvores. Inclusive, nós, em Manaus, nós plantamos uma árvore que hoje ela está bem grande, uma samaúma, né? Talvez isso seja o símbolo daquele trabalho que nós fizemos, né? Está lá até hoje. Você lembra do dia do plantio da samaúma lá? Lembro. Foi um dia realmente muito simbólico. Essa geração que passou, que fez parte dos Protetores da Vida, realmente eles foram multiplicadores de informação. Porque quando a gente saiu de Brasília, foi isso que falaram pra gente. Vocês vão ser multiplicadores de informação. Tudo que a gente discutiu aqui, vocês vão levar para o estado de vocês. E assim a gente fez. Olha, Karen! Nomes vivos na memória, há muito não ditos. Eliette! No reencontro, abraços do tamanho da sumaúma. É nossa! É nossa mesmo. Minha, sua, do Brasil inteiro. Tá bom, um pouquinho mais de quem plantou. Imagine se ela não estivesse aqui. Uma sumaúma a menos na Amazônia, uma geração inteira perdida. O conhecimento cria raízes, se ramifica, dá frutos, fica gigante. As lições que a gente aprende na infância são maiores do que a gente imagina. Imagine se a Constituição não existisse. Amanhã, a cooperação entre estados, municípios e o governo federal. Assista aos outros episódios da série Brasil em Constituição. Você encontra todos eles aqui no canal Noar Games TV 2. Inscreva-se.